gente, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre o livro Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. O livro é ambientado na década de 30, num cenário pós-depressão. Havia muita pobreza, muita disparidade social, e o livro traz muito disso, ele foca bastante nisso, nessa desigualdade. Era uma época de mineração, então o cenário da mineração não trazia grandes perspectivas, né, para os homens que a faziam. Eles perdiam vidas, perdiam membros, então era uma situação bastante complicada e bastante desesperançosa. Para reaver a economia do país, o então presidente criou um pacote de projetos, e um desses projetos era a biblioteca itinerante, a Biblioteca Cavalo do Kentucky. Foi aí que 5 mulheres tiveram a missão de levar livros, esperança e igualdade para as famílias que viviam nos lugares mais remotos e mais pobres daquela cidadezinha. Marjorie, Izzy, Alice, Sofia e Beth são as 5 bibliotecárias itinerantes. Essas 5 mulheres são totalmente diferentes entre si, elas têm gostos diferentes, posição social diferente, posição política diferente, religião diferente. O livro foca bastante nisso, nas diferenças delas e o que elas têm a ensinar para outras sobre quem elas são. Através dessas diferenças, elas criam uma amizade muito forte, embasada em justiça, embasada em lealdade. O livro foca mais na vida da Alice. Ela é estrangeira, ela nasceu na Inglaterra e casou com o príncipe dos contos de fada, era o que ela achava. Mas chegando ali na cidade, se afastando da família, ela percebeu que não era assim. Fora que o sogro dela, o pai do marido dela, era um tremendo conservador. Até que ela resolve desmanchar esse casamento e vai viver com a Marjorie, que vivia uma vida totalmente imprópria para aquela época. Eu digo imprópria porque ela tinha um relacionamento que não era bem visto aos olhos de Deus, porque ela não era casada. Ela vinha de uma família com um sobrenome manchado por bebedeiras, brigas, tudo que tinha de errado. Então este peso recaía muito sobre ela, não importava se ela era uma pessoa assim magnífica que estava levando conhecimento para outras pessoas. Não, as pessoas só queriam julgá-la, porque afinal de contas é isso que a gente faz, né? A gente julga o outro pelo aquilo que a gente ouve falar ou pelo aquilo que a gente acha que a pessoa é, né? Sem ao menos conhecer de fato ela. A Beth e a Izzy são jovens, elas têm sonhos e a história conta bastante disso, dessa parte mais jovial, sem muitas preocupações, com mais fantasia, com mais eu posso fazer, eu quero conquistar. E a Sofia é a nossa personagem negra, uma personagem negra muito forte que tem um peso assim enorme. A Jojo não romantiza os fatos aqui, tá? Ela traz o racismo de uma forma bem cruel, bem como é mesmo. Então é muito bom ver a forma como ela retrata essas questões, fazendo com que a gente de fato pense sobre o assunto, reflita e imagine o quanto as pessoas negras sofriam naquela época e o quanto ainda sofrem por uma sociedade entupida de preconceito. A forma como o livro retrata isso é bem forte. Foi um livro assim que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, então eu fazia os dois ao mesmo tempo, porque no momento em que estava tudo bem, estava tudo certo, era muito engraçado, e no momento que as meninas enfrentavam outro e outro obstáculo, era muito pesado, era muito difícil digerir, sabe? Todo aquele preconceito, todo aquele conservadorismo, assim, descabido, era terrível. Essas 5 personagens, além de enfrentar os desafios de tempo, porque as regiões que elas precisavam ir eram super remotas, então tinham desfiladeiros, penhascos gigantes,
muita pedra, muita neve, muita floresta, enfim, elas tinham que passar por essas provações da natureza, além de passar pelas provações humanas, dos conservadores que não queriam, que não achavam bacana elas levarem livros para as pessoas, porque afinal de contas, né, livros fazem as pessoas pensarem, fazem as pessoas terem a própria opinião, e naquela época as pessoas não queriam isso, né? A classe conservadora não queria isso e ainda não quer, né? Elas sofreram bastante, principalmente com o sogro da Alice, que é um cara assim, estúpido, que é um cara babaca, aquele macho escroto, literalmente. E além destes conservadores, tinham as famílias naqueles lugarzinhos assim esquecidos, que também tinham um certo receio de pegar livros, que não tinham tempo para ler, que a mãe estava exausta de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. O pai chegava em casa e só queria descansar porque trabalhou na mineração o dia inteiro. E as crianças que desde muito cedo ajudavam nas tarefas de casa, não iam para a escola, eram analfabetas. Elas sofreram essa resistência dessas famílias também, até que aos poucos elas foram ganhando eles, é claro, e a biblioteca passou a ser um sucesso. As famílias aguardavam elas no portão, ansiosas por mais livros, por mais conhecimento, e isso fez com que elas sentissem que estavam no caminho certo, que estavam cumprindo a sua missão. Além de tudo, o livro mostra a mulher apoiando mulher, que é muito importante, mostra essa amizade muito forte delas, baseada numa lealdade muito pura, que é elas por elas. Uma tem a outra, então elas têm onde se apoiar, elas têm em quem confiar, elas têm em quem depositar suas maiores esperanças, seus maiores medos, e isso é muito importante. Eu aconselho vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre a história da Biblioteca a Cavalo do Kentucky, que é muito, muito bacana, tá? Vocês vão ver que mais de 200 mulheres se juntaram para fazer essa biblioteca dar certo, que tantas famílias foram atendidas, então elas levaram esperança e oportunidade para muitas pessoas, e isso faz com que a gente defenda ainda mais os livros e veja a importância deles. E para quem tá perguntando, tá, mas não tem romance nesse livro? Eu digo que tem sim, mas não é a parte principal do livro, tá? A parte principal mesmo é a história delas enquanto bibliotecárias itinerantes, mas tem lá o romance em segundo plano. Enfim, tem romance também e ele é tratado de uma forma muito legal, muito verdadeira. A grande mensagem do livro é que por vezes a gente vai precisar ultrapassar os nossos supostos limites para conquistar a nossa liberdade e para que as pessoas possam conquistar a liberdade delas também. Fala sobre amor, fala sobre amizade, fala sobre racismo, fala sobre lealdade, justiça, oportunidade, sobre como a mulher era objetificada naquela época, sobre machismo, conservadorismo, enfim. É um livro que engloba vários assuntos muito importantes e a Jojo aborda cada um deles de uma forma primorosa. Enfim, este livro é lindo, é muito bem escrito, traz uma carga histórica gigantesca, vai te fazer rir, vai te fazer chorar, vai te fazer pensar e principalmente vai te fazer entender a importância que os livros têm para as pessoas. Defendam os livros, defendam com unhas e dentes. Isso daqui é conhecimento, isso daqui é oportunidade, é esperança. Com certeza é um livro que eu indico muito para vocês. Leiam, leiam, leiam. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da história. Se vocês não gostarem, me cobrem depois, tá? Mas eu duvido, ninguém vai me cobrar, eu tenho certeza que não. E aproveita e já comenta aqui embaixo se você já leu o livro ou se você já leu algum livro da Jojo Moyes e o que você achou do livro, tá? Eu adoro todos os livros dela, vamos trocar figurinhas sobre a autora aqui embaixo, que eu vou gostar bastante. Comenta aqui embaixo, tá? Se você vai ler o livro, se você já leu, se gostou e quais os livros da Jojo que tu mais gosta. E aproveita e comenta aqui embaixo qual é o livro que eu
preciso ler para ontem, seja da Jojo ou de qualquer outra pessoa, tá? Deixa teu like nesse vídeo que é muito importante pra mim. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, até aqueles que não gostam de ler, tá? Porque vai que desta forma, vendo essa resenha, eles pensam, poxa, esse livro deve ser muito bacana, né? Então vou ler. Então compartilha com eles também, tá? Compartilha com todo mundo. Isso me ajuda bastante. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações as minhas redes sociais. Me adiciona lá no Facebook, me segue no Twitter e principalmente me segue no Insta. Eu tô postando bastante coisinha lá e eu pretendo trazer bastante novidade. Então, para vocês terem conteúdo novo lá também, me segue. Indica o meu canal para outras pessoas, por favor, vocês vão estar me ajudando bastante. E eu vou deixar aqui embaixo no box de informações também a minha resenha que eu fiz lá no Scoob do livro Um Caminho para a Liberdade. É diferente, não é igual a que eu fiz aqui pro YouTube. Então era isso, beijinhos, tchau!